Romanos capítulo 3. Então, qual é a vantagem de ser judeu? Será que ser circuncidado tem algum valor? Tem sim, e de muitas maneiras. E a primeira vantagem é que Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus. Mas se alguns não foram fiéis, será que por isso Deus vai ser infiel? De modo nenhum. Que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas, como dizem as Escrituras Sagradas a respeito dele. Que fique provado que tu tens razão quando falas, e que sejas vencedor quando fores julgado. Mas se as injustiças que cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando nos castiga? Eu falo aqui como as pessoas costumam falar. É claro que não. Se Deus não fosse justo, como poderia julgar o mundo? Mas digamos que a minha mentira faz com que a verdade de Deus fique mais clara, aumentando assim a glória dele. Nesse caso, por que é que devo ainda ser condenado como pecador? Então, por que não dizer, façamos o mal para que desse mal venha o bem? Na verdade, alguns têm me caluniado, dizendo que eu afirmo isso. Porém, eles serão condenados como merecem. Então, será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não-judeus, estão debaixo do poder do pecado, como dizem as Escrituras Sagradas. Não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas, e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Nós sabemos que tudo que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora, Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça, e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos não-judeus? Claro que é. Deus é um só e aceitará os judeus na base da sua fé, e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Será que isso quer dizer que por causa da fé nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Fim do capítulo 3.
Pois bem, meus irmãos, Paulo continua aqui a tocar no assunto, né, ali para os romanos, aos irmãos que eram judeus, que moravam em Roma, né, ou que já nasceram lá, e aos próprios romanos que não eram judeus. E ele resumiu que a lei ela foi feita desde o Antigo Testamento. Ele está explicando aqui, Paulo, que o Antigo Testamento diz que nós somos aceitos pela fé, não pelas obras, que a lei serviu, né? O que eu estou falando aqui não vem de mim, é das Sagradas Escrituras, está lá em Romanos, capítulo 3, você pode ler, que a lei veio para mostrar que ninguém conseguia cumprir ela, e para mostrar que a gente era salvo pela misericórdia e pelo perdão de Deus, e isso desde o Antigo Testamento. E aí Paulo está mostrando que esse perdão de Deus foi revelado em Cristo Jesus, o Messias, que é o que nos salva da morte, da inexistência, do inferno, da vã maneira de viver. Se não fosse Jesus, irmãos, como nós falamos assim, como eu falei no último áudio, eu não estou dizendo que não existe inferno, mas o que eu estou dizendo é que não foi feito para nós, o que cremos, entende? E nem para nenhum ser humano. Jesus veio com a intenção de salvar todos. Geralmente, quando ele falou do inferno, ele estava se referindo, as poucas vezes que Jesus falou do inferno, ele se referiu mais aos religiosos, que é o que usava a condenação com o seu próximo. Isso que Jesus também falava, aquele que condenar será condenado, aquele que julga será julgado, tá entendendo, meu irmão? Às vezes que ele falou sobre o inferno foi quando os judeus usavam para falar dos menos favorecidos, do povo de Israel, dos que viviam de qualquer modo, aos olhos dos judeus, os que não eram ortodoxos, né? Mas o inferno, dentro do judaísmo, não sou eu que estou falando aqui para os irmãos, dentro do judaísmo, o que era inferno, o que era inferno para Jesus, o que era inferno para os judeus. É um lugar do qual, se aqui você não viveu de uma maneira boa, você teria que passar até aprender. Mas, ao contrário do catolicismo e das doutrinas protestantes, não é o lugar eterno, diferente do juízo final, né, que está lá em Apocalipse, que vai jogar na inexistência do lago de fogo. Você acha que Deus ele ama, ele queria que alguém vai ficar fritando? Eu e você não vamos saber, mas Deus vai saber. Não, que Deus é esse? Se você jogou a sua existência fora, você não vai mais existir, né? É mais ou menos assim, não é assim, porque quem sabe o profundo, o escondido é Deus. Mas o fato é que o Apocalipse é um livro profético, não é literal. Algumas coisas sim, mas ele é profético, é espiritual. O lago de fogo é espiritual, é o esquecimento. Satanás será jogado lá, o falso profeta, ou seja, na inexistência, na segunda morte, né? Na aniquilação eterna. Agora, o inferno lá, que nem a gente vê do rico e do Lázaro, segundo o judeu, é um lugar de aprendizado para que você saia de lá, se arrependa. Por isso que Jesus veio também, para pegar essas pessoas. Ele tem a chave, então ele veio para salvar, para perdoar. Porque, irmão, você tendo Jesus, não tendo, até o dia que você morrer, você vai pecar. Se você diz que não tem pecado, engana a si mesmo. Agora, outra coisa é você andar naquilo que te faz mal. Não, você tem que aprender com os seus tombos. Não porque você vai para o inferno, não, porque aquilo te faz mal. Mas Jesus já te livrou de toda a culpa, toda a condenação e toda a inexistência. Porque se não fosse Ele, nós nem existiríamos. Então Ele é a nossa existência. Tá bom, meus irmãos? E como é que a gente é salvo? Como está no capítulo 3, tanto religiosos como não religiosos. Entendesse? Tanto perversos como certinhos, vamos dizer assim. Só através de Cristo.
porque ninguém pode, ninguém é justo e ninguém é salvo por si mesmo aos olhos de Deus. Ninguém pode fazer nada, ou seja, ninguém pode existir por si mesmo aos olhos de Deus, a não ser por Cristo Jesus. Deus os abençoe, meus irmãos. No nome de Jesus, amém.